passo para o presidente do IBGE, que eu acho que é uma pessoa muito criativa e tudo aí, mas tem muitas reclamações também contra o seu estilo de gestão. E a nossa entrevistada é a Clícia Oliveira, que é diretora do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE. Clícia, obrigado por sua participação aqui. A gente queria entender um pouquinho esses conflitos que estão acontecendo lá, sendo aparentemente de fora, parece que dois grupos de boa vontade, mas que há um conflito aí por conta de estilos de gestão, né? O que está acontecendo? Boa noite, Nassif, boa noite, Mariana, boa noite às pessoas que nos escutam. Eu queria antes agradecer a confiança que meus colegas depositaram em mim para que eu estivesse aqui hoje representando a categoria dos trabalhadores do IBGE e também agradecer a todos que ajudaram a compor essa avaliação a respeito da gestão. Existe, por parte da atual gestão, uma ideia de abrir espaços de participação, mas esses espaços de participação não estão articulados com os processos decisórios. E aí, nesse sentido, fica sempre um sentimento de manipulação retórica e simbólica desses espaços de participação, né? E, além disso, ainda que a gente tivesse com críticas fazendo esse processo que se chamou Projeto Diálogos, né? A gente já estava com um posicionamento bastante crítico a respeito da estrutura e as regras colocadas para esse processo de discussão e a ausência de mecanismos, instrumentos de criação de consensos ou de sistematização dessas participações também, esse tipo de coisa é sempre obscuro o tempo todo, né? Nós fomos surpreendidos em setembro do ano passado com a notícia do registro da Fundação Pública de Direito Privado IBGE+, né? Que trazia um conjunto de aspectos, características, né, que iam exatamente contrário ao que nós tínhamos encaminhado quando o governo Lula tinha sido eleito, que nós entregamos ao governo Lula um documento indicando que nós defendemos a autonomia técnica do órgão, né, e o seu fortalecimento como coordenador do Sistema Nacional de Estatística e o Sistema Nacional Cartográfico. Ô, Clícia, só para entender um pouquinho, em que a fundação comprometeria esses objetivos? Então, a Fundação Pública de Direito Privado, ela não consegue atender os nossos principais problemas, que é o de pagamento de aluguel, de manutenção da infraestrutura, né, e pagamento de equipamento. E, por outro lado, também os censos, o censo demográfico, o censo agro, o cadastro nacional de endereço, essas atividades que o IBGE realiza, elas não podem ser financiadas por meio de convênios que seriam feitos por meio dessa fundação, né? É porque não? Porque é proibido por lei. Ah, A tá, tá, lei tá. diz que os censos realizados deverão ser financiados por meio de dotação orçamentária. Só para entender mas a fundação não seria uma possibilidade de receitas adicionais para o IBGE? Então, não existe na atual configuração legal limite para que o IBGE faça convênio ou que consiga capturar recursos da iniciativa privada. O principal exemplo é o SINAP, que é o Índice para a Construção Civil, que já tivemos convênio com a Caixa Econômica Federal e esse convênio agora está sendo retomado.
O IBGE possui outras formas além do estabelecimento de convênios, o IBGE possui outros formatos legalmente reconhecidos de captação de dinheiro da iniciativa privada. A questão é que o produto que o IBGE produz não resulta no interesse de Petrobras, por exemplo, BNDES. Essas instituições nunca revelaram interesse no tipo de produto que a gente pode fornecer, porque tem que atender o interesse público, não tem acesso ao microdado, o resultado da pesquisa tem que ser público, não é uma consultoria que seria específica, né? Então, a produção de estatística oficial, ela tem vários formatos, né? Tá. E nós também não podemos, não gostaríamos de regredir num aspecto fundamental, que é na disponibilização de microdados desidentificados das pesquisas domiciliares do IBGE. Né? Nós já realizamos isso, né? Isso é um serviço público, porque a gente entende que estatística oficial é um bem público e não uma mercadoria. Sim. Agora, só para pensar, por exemplo, você tem a FIP aqui, que ela tem a tabela FIP para seguradoras aí. Esse tipo de indicador específico, setorial, assim, isso aí não caberia ao IBGE também? Olha, para atender o interesse de seguradoras, não. A ideia das estatísticas oficiais, elas estão relacionadas a monitoramento de política pública. Não, mas não é nem atender o interesse de seguradora, né? À medida que se tem setores da economia que precisam de... Os indicadores são fundamentais para a economia como um todo, para todos os setores, né? Então, Luiz, olha só, a gente tem convênio. Existe um O instrumento de convênio, o convênio. convênio permite isso. Isso, que é o caso do SINAP, por exemplo, mas nós, por exemplo, fazemos a Pintec, que é a pesquisa de inovação tecnológica, a gente faz por meio de convênio, né, Ah, tá. com aquela fundação que faz, que já até me fugiu, FINEP. Nós fazemos, Tá. sempre fizemos convênio com a FINEP, nós fazemos convênio com entidades de classe, por Tá. exemplo, Então, Firjan, Fiesp, todas. Agora, a gente temos metodologias que devem ser cumpridas, né? Nós não podemos fazer qualquer pesquisa, né? Nós não podemos fazer, por exemplo, a pesquisa por cota. Né? A gente tem que fazer seleção probabilística, a gente precisa calcular precisão, existe um conjunto de pesquisas que a gente pode fazer. Então, se a gente não entende por que cria a fundação, se a gente já dispõe de mecanismo para esse tipo de financiamento. E Pra qual que quê? era a alegação? Qual que era a alegação da Era presidência? isso, a captação de dinheiro privado. A gente já pode. A fundação vai alterar em quê? A fundação ela faria a intermediação desses convênios no mesmo formato das universidades, ficaria com aqueles 10%. O que acontece com o IBGE? O IBGE, quando faz esse tipo de convênio, ele não centraliza exatamente nenhuma determinada fundação de apoio por questões de transparência. Né? Então, cada hora você usa uma fundação de apoio diferente, numa universidade diferente, justamente para não criar vícios, né? Então, e quem indica a fundação de apoio na intermediação desses contratos é a pessoa que contrata. Então, por exemplo, temos muitos convênios com o Ministério da Saúde, muitos convênios com o Ministério do Desenvolvimento Social. Quem indica a fundação de apoio é o Ministério. Tá. Né? E a outra coisa é o seguinte, você vai abrir essa fundação, né, e o que nós observamos no histórico do Brasil, na criação de fundações de apoio ligados a órgão público, que é o caso do Butantan, foi a transferência das atividades do órgão público para a fundação de apoio. Né? Essa é a primeira coisa. Né? Hoje, existem até assim, igual o mesmo caso do IBGE, porque os dois têm o mesmo nome, IBGE e IBGE+. Então, assim, tem o Butantan e tem a Fundação Butantan. E aí, assim, o órgão público tem 300 pessoas concursadas e a Fundação de Apoio está com 5.000. Né? E
A outra questão é que esse formato de fundação de apoio que está dentro do marco da inovação, o marco da inovação não permite o financiamento de projetos de produção contínua. O marco da inovação é para financiamento de projetos de inovação. Então, ele tem que ter início, meio e fim, e tem que ter um caráter inovador, que não é o caso do índice de preço, por exemplo. Não é o caso da pesquisa da Fintech, né? Na verdade, são pesquisas que entram em esteira e que precisam de manutenção da sua série histórica, né? Ô, Para Clícia, a Fiocruz utilizar esse marco da inovação para financiamento da sua produção, houve a necessidade de especificação na lei para a Fiocruz utilizar esses recursos para financiar a produção industrial, né? Agora, o que a gente tem hoje, depois que a gente fez o combate da fundação, primeiro, sim, dois erros materiais, né? Não se pode registrar órgão público de direito privado em nome da União sem autorização legal específica. E essa legislação, essa autorização não existe. Independente do que a gente ache a respeito da fundação de apoio, nós do sindicato somos contra esse formato de gestão, inclusive nas universidades, mas, de qualquer forma, um projeto de um erro. O outro, fundação de apoio, não pode ser pública de direito privado, ela tem que ser privada de direito privado. Então, esses dois elementos do projeto da Fundação IBGE+, não tiveram resposta, né? E agora nós temos o novo estatuto, né, que também traz mais um momento de atrito com a instituição, com a gestão da instituição IBGE, né? Por quê? Porque ele foi, a princípio, discutido única e exclusivamente dentro do conselho diretor, né? Foi divulgado para consulta interna a todos os funcionários de uma maneira muito fragmentada, mas você tem um espaço na intranet de 200 caracteres para escrever sua sugestão, né? E você também não sabe a forma como essas contribuições vão ser incorporadas ao projeto. Mas, mais uma vez, a direção apresenta um projeto com problemas técnicos. Por quê? Porque não submeteu a minuta à área técnica competente. Então, existe um problema de conformidade. Antes da gente discutir as questões mais de governança da instituição, qual a estrutura mais adequada, né? Existe um problema de conformidade com as normas. A gente percebe que a gestão possui um assessoramento complexo, entendeu? Um assessoramento complicado, porque a quantidade de superficialidades, imprecisões, incorreções, e aí assim a gente vai ficar fazendo discussão em cima de um projeto que tem problemas de conformidades assim que não serão aceitos pelo MMPOP e pelo MPI, entendeu? Aí a gente vai contribuir em cima disso, né? Então, assim, é um desrespeito não só para nós que temos esse espaço de 200 caracteres para contribuir, mas também é um desrespeito com as atribuições institucionais, né? O IBGE não é um projeto acadêmico, né? Ele tem, por ser órgão público, ele tem características corporativas, né? Então, como é que é o sistema de decisão hoje lá, Clícia? Ele é colegiado. Nesse colegiado tem representante de cada uma das diretorias, né? Que é a diretoria de pesquisas, a diretoria de geociências, o centro de disseminação e divulgação de informações, a diretoria de informática e tecnologia, não, tecnologia e informática, DTI, e a ENSE, que é a nossa escola de governo, né? Outro ponto de atrito que a gente está tendo com essa gestão é a sua relação com o SERPRO, que tem um projeto de terceirização da atividade de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de software, principalmente, que o IBGE realiza para
a coleta, a gestão das suas pesquisas. Olha, Né? como usuário de dados aí, o IBGE é de longe o melhor sistema que tem. Você define, formatar, é fantástico. O Banco Central não chega aos pés do IBGE, o Tesouro não chega aos pés do IBGE. É fantástico. Aí, parabéns para o pessoal que desenvolveu isso aí, viu? É muito bom Sim, mesmo. então, o desenvolvimento é interno, porque a gente desde sempre, desde o Collor, né, como você bem acompanhou, a gente sofre com a questão do contingenciamento orçamentário. Né? E uma forma da gente fugir desse contingenciamento é a gente desenvolver internamente. Então, por exemplo, a gente usava muito o SAT, que é um pacote de programação com código em linha, para grandes bancos de dados, né? Uma fortuna. E ao longo dos anos, a gente foi trocando um software caro, a gente ainda paga, mas paga muito menos, pelo R, que é livre. Né? É R, então, quase lá. Exato, a gente vai trocando, né? Vai estabelecendo novas rotinas, aí no estabelecimento de novas rotinas você vai trocando de um software pago por um software livre. A diretoria de geociências também utiliza um software livre para fazer, inclusive a gente está ajudando a Colômbia a também parar de pagar GQGIS, que eles usam para cartografia, para um outro que é livre, né? E aí, olha, o IBGE gasta muito com folha de pagamento. É claro, a gente não paga SAIS. Se a gente pagasse SAIS, a gente teria percentualmente menos, né? E aí, assim, ele quer trocar um desenvolvimento interno, né, que depende muito de uma interação mesmo de equipe de tecnologia e o técnico que está planejando a pesquisa, por um contrato com o SERPRO, que tem um distanciamento enorme em relação ao trabalho, né? E que provavelmente, assim, aí é o seguinte, o IBGE tem um contingenciamento orçamentário. Não temos dinheiro para pagar o SERPRO. E aí, para de coletar o IPCA? Cá para nós, se fosse para ter uma parceria, usar uma nuvem que o CEPRO, mas para desenvolvimento, vocês que sabem as funcionalidades, sabem, então, nós, essa questão da nuvem também é complexa, porque o projeto de nuvem do governo inclui a contratação de espaço em data center de empresa estrangeira. E aí tem essa questão, a gente coloca o nosso dado na nuvem do SERPRO, que seja, mas o SERPRO é empresa pública. Acabou o orçamento do IBGE, a gente perde o acesso à nuvem para o trabalho do IBGE? Não, tem razão, tem razão. É um argumento consistente. Deixa eu pedir para a Mariana trazer as questões aqui, Mariana. Boa noite, Clícia. Obrigada pela presença aqui no GGN. Agradecer também a audiência que segue nos acompanhando aqui. E vou começar fazendo um elogio aqui para a Mames, que a Edurviges manda. Grande Eugênia, pleno apoio, precisam do mesmo direito de visualização. Essa Eugênia é porreta, aqui como diz a Beatriz Pacheco, excelente notícia, Eugênia é porreta. Porreta é admirável, a gente baba nela aqui na família. O Antônio Neiva manda aqui um super sticker para animar. E Elci manda, enquanto o caso do Banestado não for passado a limpo, nunca se entenderá o mensalão, a Lava Jato e o golpe. Todo o pacto aí com o DHS americano e tudo aí veio do Banestado, e todo o poder de chantagem também veio do Banestado. E a Salete Faria, que por último, não menos importante, fala que as denúncias do Tony Garcia parece que serão abertas. Não já é um começo? Se puxar o fio desse novelo, pode chegar onde queremos? É possível, é possível. Bom, estamos chegando ao final aqui. Cris, obrigado então por sua participação aqui. Vamos ver se chega um bom entendimento entre as partes aí, porque o IBGE é muito importante para ter esses rachas aí, viu? Um grande abraço para você. A gente queria aqui reforçar o nosso compromisso com a cidadania e com a produção do IBGE como bem público. Deixa eu só colocar aqui uma ironia do Fábio aqui. Nosso serviço de estatística foi modelado nos Estados Unidos, mas agora o Trump está destruindo a marretada do Serviço Norte-Americano de Estatística. O IBGE vai ajudar a restaurar as estatísticas
dos Estados Unidos. Clícia, sabe que lá do começo de carreira eu tive daqueles cursos nos Estados Unidos e pedi para conhecer o Leon Tierky, que é o pai da matriz de subprodutos. E fiz uma entrevista com ele e falou: eu gosto muito do trabalho daquele rapaz. Aquele rapaz era o Isaac Castanets, que foi o grande nome aí da construção do IBGE. Sim. Eu preciso achar essa fita para mandar para vocês. Não, queria só complementar de que no censo de 2010, quando a gente utilizou os dispositivos móveis para coleta, e uma colega foi aos Estados Unidos apresentando o nosso projeto tecnológico, e eles disseram lá que como vocês fizeram antes de nós. E no final, o projeto de utilização desses dispositivos móveis no censo americano nunca conseguiu sair do papel. E a gente aqui conseguiu e já avançamos. Então, também temos assim um pouco de... a gente está sendo ofendido de maneira recorrente quando somos chamados de atrasados, que a gente não fez nenhum tipo de inovação, e que se faz uma descrição do IBGE do século XIX, se faz uma descrição do IBGE da década de 60, como se a gente tivesse parado nesse lugar. Né? Eu acho que a atual gestão ela esquece prêmios internacionais que as gestões do IBGE anteriores nos governos Lula ganharam. Né? Nós tivemos pelo menos 2 prêmios importantes, que foi a pesquisa Munique e o próprio censo de 2010. Então, eu acho que tratar a gente primeiro, como pessoas de direito, só porque somos críticos ao projeto dele, né? Isso é ofensivo, né? Ajudamos muito na eleição do atual governo, né? E também a tratar a gente como atrasados e que não aceitamos qualquer tipo de mudança. O projeto não tem referência bibliográfica, o projeto do Singed, por exemplo, não tem projeto, são só peças de marketing, né? Então, assim, nós somos um órgão de governo e precisamos de papel. O Singed precisa ir para o papel e as justificativas precisam ter referência bibliográfica. Onde estão as referências bibliográficas? Nós temos um rigor técnico e nós temos um compromisso com a sociedade que a gente não vai quebrar. Não vamos quebrar esse compromisso. É isso. Clícia, obrigado por sua participação aqui. Um abraço aí para você e para os seus colegas. Obrigada. Obrigada pela participação. Até já já.